Oi, turma! Hoje nós estamos aqui de uma forma bem diferente do que a gente estava fazendo nas outras aulas. Hoje nós estamos aqui para revisar o que a gente estudou ao longo desse período, para que a gente possa fazer a nossa atividade avaliativa de língua portuguesa, tá certo? Nós vamos trabalhar, né, todos os conteúdos que irão cair na prova, né, que a gente já trabalhou em sala de aula, que tem vídeo aula sobre esses assuntos, né, para que a gente possa ter um bom êxito na nossa avaliação. É necessário muitas vezes que você assista esse vídeo 1, 2, 3 vezes para que você tenha um melhor entendimento ou que busque os outros vídeos que a gente já trabalhou em sala de aula, tá certo? Acesse nosso site, lá tem todos os conteúdos que a gente viu em sala de aula, todas as videoaulas, né? Então, tentem pegar um tempo para estudar, tentem ter disciplina, tá certo? Porque as atividades avaliativas vão chegar e é necessário que você tenha uma boa aprendizagem para fazer essas atividades, certo? Então lembre-se que tudo que está na prova, tudo que vai cair na avaliação, nós já estudamos, tá certo? Então prestem atenção nesse vídeo, ao final do vídeo tentem copiar o que está no quadro, tá certo? Eu vou colocar para vocês, para que vocês consigam ter um bom êxito na avaliação de vocês, não só na minha, mas estudando em todas as avaliações. Tá certo? Hoje a nossa aula é de revisão de dois conteúdos, conto e tipos de sujeito. Eu dividi a lousa em duas partes. Primeiro nós vamos falar de conto, depois nós vamos falar de tipos de sujeito. Tá certo? Vamos começar com conto. Conto é um gênero textual narrativo, ou seja, segue a estrutura e as características da narração, certo? É um texto breve, direto e objetivo. Aqui eu botei algumas características do conto que a gente já trabalhou. É uma narrativa breve, único conflito, ou seja, só tem um único problema na narrativa, diferente do romance e da novela, que tem vários conflitos no decorrer da trama. Curto espaço de tempo, curto espaço e tempo, né? Ou seja, é uma narrativa pequena e não acontece em vários lugares, normalmente em 1, 2 no máximo. E o tempo é sempre curto, um dia, poucas horas, nada tão extenso como anos, né? Nada muito duradouro, certo? Poucos personagens, a gente não tem muitos personagens, porque como a narrativa é curta, ela não vai poder apresentar vários personagens, senão vai ficar longo, né? Tem uma linguagem simples, né? Segue a norma culta, né? Uma linguagem fácil, acessível, para que todos possam entender, né? Uma leve leitura, é muito bom de ler, é muito prazeroso de ler, né? E o clímax sempre é próximo do desfecho, já que é uma narrativa curta, assim que termina o clímax a gente já tem um desfecho, uma coisa bem prática e bem objetiva, certo? E fora isso nós temos a estrutura do conto. A estrutura é a mesma de qualquer narrativa. A gente tem a situação inicial, que é onde se apresentam os personagens, o tempo, o espaço. Nós temos o conflito, que é o problema. Lembre-se que o conto só tem um único conflito. Toda a história só gira em torno desse único conflito, tá? Diferente do romance, das novelas, que tem mais de um conflito. O desenvolvimento, que é apropriações dos personagens, né? O decorrer da história. O clímax, que é o momento de maior tensão. É aquele momento em que vai prender o leitor, porque ele fica querendo saber, poxa, e aí, o que é que vai acontecer? Como será o final da história? Né? Então, o clímax, ele detém a maior tensão do leitor. Depois nós temos o desfecho. O desfecho é o final da história, né? O que foi que aconteceu, como terminou essa história. Então, isso é o próprio enredo da narrativa. Já é um dos elementos, né? O enredo do conto, né? Então, o enredo é a situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Depois do enredo, nós temos o tempo. O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico é aquele que pode ser cronometrado. Manhã, tarde, ontem, anteontem, dia 11, dia 12 de dezembro. E o tempo psicológico é aquele que não se pode cronometrar. Não se pode definir exatamente quando aconteceu. Depois nós temos o espaço. O espaço real é aquele social. Uma casa, uma praia, um shopping, um cinema, né? Então ele é bem real. E o imaginário, que é fruto da nossa imaginação. Depois nós temos o foco narrativo. Se o narrador ele conta a história em primeira pessoa, eu ou nós temos um tipo de narrador. Se ele conta a história em terceira pessoa, ele ou ela, eles ou ela, nós temos outro tipo de narrador. Então, o conto ele só pode ser narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa, certo? E a partir daí a gente tem o tipo de narrador. Se eu narrar a história em primeira pessoa, eu ou nós, eu fui à praia, eu saí, nós viajamos, eu estou dizendo que eu sou um narrador personagem, porque eu conto a história e participo dela, tá certo?
Mas se eu conto a história em terceira pessoa, eu digo ele viajou, ela foi à praia. Então eu quero dizer que eu estou contando apenas o que eu vejo, apenas o que eu observo. Então, se eu narro a história em terceira pessoa, eu sou um narrador observador, certo? Se eu narro em primeira pessoa, personagem. Se eu narro em terceira pessoa, observador. Mas a gente ainda tem o onisciente, que é aquele que narra em terceira pessoa, mas se mexe na história, dá a sua opinião, né? Ele consegue muitas vezes entrar, né, dentro da cabeça do personagem, né? Então, quando isso acontece, é o onisciente. Depois nós temos o personagem, que temos os personagens principais, é onde a trama do conto gira em torno dele, e temos os secundários, que são aqueles que vão aparecendo em pequena proporção ao longo da narrativa. Lembre-se que o conto ele não vai ter muitos personagens, tá certo? Poucos personagens. E por último, o diálogo. É muito comum nos contos aparecerem diálogos, tá certo? Então, uso de travessão, fala de personagens, é muito comum essas características. Certo? Então, aqui nós temos a característica do conto, como a gente falou. Aqui nós temos sua estrutura, que é a mesma estrutura narrativa. E aqui nós temos seus elementos: enredo, tempo, espaço, foco narrativo, narrador, personagem e diálogo. Certo? Espero que a gente tenha revisado um pouco de conto. E agora nós vamos para os tipos de sujeito, que é outro conteúdo que vai estar na avaliação de vocês. Nós temos basicamente 5 tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado e oração sem sujeito, né? Então, 5 tipos de sujeito. Cada sujeito tem suas características básicas para poder ser definido como algum desses 5. Lembrem-se que sujeito é de quem a gente fala, do que a gente fala, e predicado é aquilo que a gente fala do sujeito. Então, para identificar o sujeito, é necessário perguntar de quem se está falando. Certo? Lembrem-se disso. Sujeito é de quem a gente fala ou do que a gente fala. Lembre-se da definição de sujeito para poder encontrá-lo dentro da oração. Certo? Vamos lá. O primeiro tipo de sujeito é chamado de sujeito simples. E o que é o sujeito simples? É quando a gente só tem um núcleo do sujeito. E o que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a parte mais importante dentro do sujeito. Núcleo do sujeito é a parte mais importante dentro do sujeito, certo? Então, o homem casou-se ontem. De quem é que eu estou falando? O homem. Então, o homem vai ser o meu sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Homem, não é o O, é homem. Então, homem é o núcleo do sujeito. Se eu só tenho homem, um núcleo do sujeito, então meu sujeito vai ser sujeito simples. E o resto da minha oração todinha eu vou chamar de predicado. Professora, eu não entendi. Observe outro exemplo aqui. Eu viajei logo cedo. De quem que eu estou falando? Eu. Então, quem é meu sujeito? Eu. Quem é o núcleo do sujeito? Eu. Se eu só tenho um núcleo do sujeito, meu sujeito é sujeito o quê? Simples. E o que sobrou da minha oração vai ser chamado de predicado. Ah, professora, entendi. Então, o núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Eu identifico o sujeito, vejo se ele só tem um núcleo do sujeito. Se ele tiver só um núcleo do sujeito, eu chamo ele de sujeito simples. Exato, certo? Sujeito composto é quando eu tenho 2 ou mais núcleos do sujeito, certo? Observe os exemplos aqui. Minha mãe e meu pai brigaram. Quem é o sujeito? De quem é que eu estou falando? Minha mãe e meu pai. Eu não estou falando mais de um núcleo do sujeito. Agora eu tenho 2 núcleos do sujeito. Então, primeira coisa, de quem que eu estou falando? Minha mãe e meu pai. Então, são um sujeito. Mas de quem é o núcleo do sujeito? É só mãe? Não, eu também estou falando do pai. Então, eu tenho mãe e pai. Quantos núcleos do sujeito eu tenho? 2. Se eu tenho 2 ou mais núcleos do sujeito, meu sujeito vai ser sujeito composto. E o que sobrou da minha oração é o predicado. Professora, eu não entendi. Olha o segundo exemplo. Joana e eu chegaremos amanhã. De quem é que eu estou falando? Joana e eu. Então, eu tenho meu sujeito, Joana e eu. Quem é o núcleo do sujeito? Joana. Mas você está falando só da Joana? Não, você está falando eu também. Então, eu tenho Joana e eu. Eu tenho quantos núcleos do sujeito? 2. Se eu tenho 2 ou mais núcleos do sujeito, meu sujeito é o quê? Composto. E o que sobrou da minha oração?
predicado. Identifique o sujeito, o que sobra é o meu predicado. Vocês muitas vezes confundem sujeito simples, sujeito composto com singular e plural. Nós viajamos ontem. Quem é o sujeito? Nós. Nós, na cabeça de vocês, acho que é mais de uma pessoa. Aí diz assim, não, é sujeito composto. Não, olhem a frase. Nós viajamos ontem. Quem é o sujeito? Nós. Quem é o núcleo do sujeito? A parte mais importante? Nós. Então, eu só tenho um núcleo do sujeito. Meu sujeito vai ser sujeito simples. Singular e plural não tem nada a ver com sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples é um núcleo do sujeito, mesmo que esteja no plural. Sujeito composto é 2 ou mais núcleos do sujeito, tá certo? Lembrem-se disso. Não confunda singular e plural com simples e composto, certo? Depois nós temos o terceiro tipo de sujeito, que é chamado de sujeito oculto, ou desinicial, ou elíptico. Você pode encontrar essas 3 definições. Eu escolhi usar apenas sujeito oculto. E o que é o sujeito oculto? É quando ele não está na frase, mas podemos identificar. Olha aqui o exemplo. Estudaremos a noite toda. Tá na frase quem vai estudar? Estudaremos a noite? Não. Mas eu posso identificar. Estudaremos a noite toda. Quem é que vai estudar a noite toda? Nós. Consegui identificar. Então, é sujeito oculto. E a frase inteira vai ser predicado. Certo? Ah, professora, quando não está na frase eu identifico é sujeito oculto? Exatamente. Olha outro exemplo aqui. Cheguei atrasado. Tem sujeito aí? Não aparece, mas eu posso identificar. Cheguei atrasado. Quem chegou atrasado? Eu. Eu cheguei atrasado. Se você conseguir identificar, então o sujeito é oculto. E toda a oração vai ser o quê? Predicado. Aí, então é fácil. Sujeito oculto não está na frase, mas eu identifico. É fácil. Agora nós vamos para o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado não é possível identificar. Ele não está na frase, mas não se pode identificar. Diferente do oculto. Ele não está na frase, a gente identifica. Indeterminado não está na frase e não se identifica. Olha aqui, ó. Roubaram meu carro. Eu sei quem roubou meu carro? Não, pode ter sido uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, um ladrão, um reboque pode ter levado e eu tô achando que roubaram. Então, eu sei quem roubou? Não. Se eu não sei quem roubou, meu sujeito é o quê? Indeterminado. Olha outro exemplo. Precisa-se de emprego. Eu sei quem precisa de emprego? Não. Se eu não sei, eu só sei que tem alguém, mas eu não sei quem é. Se eu não sei quem é, eu chamo de sujeito indeterminado. E toda oração vai ser o quê? Predicado. Professora, tem regra? Tem. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem sujeito, ele vai ser sujeito indeterminado. E se ele estiver na terceira pessoa do singular mais o se, ele também vai ser sujeito indeterminado. Então, roubaram, cantaram, mataram, né? Vai ser sempre sujeito indeterminado, quando não apresentar o sujeito. Precisa-se, necessita-se, tudo isso também vai ser sujeito indeterminado, porque não se pode identificar, certo? Terceira pessoa do singular, com o se, e terceira pessoa do plural. Sempre vai ser sujeito indeterminado, certo? E por último, o último tipo também chamado de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Não há sujeito, diferente do oculto e do indeterminado. O oculto não está na frase sujeito, mas você identifica. O indeterminado, você sabe que tem um sujeito, mas você não consegue identificar. E o inexistente, ou oração sem sujeito, não existe sujeito. Você nem consegue identificar, nem sabe e nem existe. Não há um sujeito, certo? Olha o exemplo. Há vários alunos na quarentena. Esse haver no sentido de existir toda a vida vai ser oração sem sujeito. Aqui, choveu ontem. Choveu. Eu sei quem faz chover? Não. Chover é um fenômeno da natureza. Toda vida que tiver um fenômeno da natureza é oração sem sujeito. Chover, nevar, né? E quando passar a ideia de tempo decorrido, o verbo ao fazer, o verbo estar no sentido de tempo decorrido, tempo que passou, também vai ser oração sem sujeito. Vai fazer 10 anos que se foi. Vai fazer 10 anos que se foi. Tempo decorrido. Então, também é uma oração sem sujeito.
Toda vida que haver casos indicando tempo decorrido, indicando haver no sentido de existir o fenômeno da natureza, toda vida vai ser oração sem sujeito. Então, recapitulando. Sujeito simples, um núcleo do sujeito. Sujeito composto, dois ou mais núcleos do sujeito. Sujeito oculto, não está na frase, mas eu posso identificar. Sujeito indeterminado, eu sei que tem um sujeito, mas eu não consigo determinar quem ele seja. E oração sem sujeito é quando não existe sujeito. Tá certo? Então, a gente conseguiu fazer a revisão de conto e conseguiu fazer a revisão de tipos de sujeito. Na próxima aula, a gente continua a nossa revisão para a prova. Beijos e até a próxima aula, galera!